Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ao olharmos para o Éden e o episódio da queda de Adão e Eva, vemos Deus retirando eles do jardim como consequência do fato ocorrido. Alguns, na tentativa de distorcer a imagem que devemos ter de Deus, criaram a ideia de que Deus é um ser arrogante e punitivo, um Deus insensível e que não se importa conosco. Criaram essa ideia baseados em tentar diminuir o erro do homem e propor que a consequência não foi proporcional. Sobre a ideia de um Deus arrogante, punitivo e insensível, eu vou discordar e o meu objetivo aqui hoje é mostrar isso para você, criar uma ótica nova dessa situação. Por outro lado, sobre a consequência ter sido desproporcional, eu vou ter que concordar. Realmente, nós merecíamos algo bem pior. Se Deus fosse proporcional, como diz Isaías, ai de nós. Eu quero que a gente observe o que Deus fez após o pecado de Adão e Eva e consiga enxergar um Deus bom, justo, um Deus piedoso, ao contrário do que alguns possam pensar ou até mesmo falar. Ao questionar o que havia acontecido, Adão e Eva falam para Deus do episódio com a serpente e a primeira ação do pai foi subjugar a serpente, aquele que ela representava, a um castigo perpétuo. Deus colocou a inimizade entre a mulher e a serpente, de forma que elas sempre estivessem em lados opostos e, consequentemente, impedindo qualquer possibilidade de episódios de engano semelhantes acontecerem novamente. E nisso nós podemos ver o cuidado de Deus. Nós fomos ao verso 14 e 15 do capítulo 3, nós temos o Senhor dizendo: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Logo em seguida, a condenar a serpente, a subjugar a serpente, Deus condena o homem a depender do cultivo de seu sustento e do suor de seu rosto. Nós fomos ao verso 19, logo mais à frente, Deus vai dizer a Adão: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ao contrário do que muitos podem pensar, o trabalho não foi um castigo que Deus criou para o homem após a queda. Isso é uma ideia equivocadíssima. Adão já tinha ofícios no Éden antes mesmo de pecar. Se olharmos para o momento em que Deus cria Adão, vemos que o Senhor designa ele para o cultivo e para a guarda do jardim. Adão era uma espécie de jardineiro, uma espécie de zelador do Éden. Então, trabalhar não foi uma novidade para Adão, mas agora o fruto não viria de graça, não viria como gerado pela prosperidade do Éden, mas viria a partir do resultado do seu trabalho cansativo, exaustivo. E por fim, Deus faz roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Lá no verso 21, o texto diz que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. O próprio Deus, o arquiteto do universo, confeccionou vestes de peles para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Deus é santo e a sua presença não compartilha da presença do pecado e da impureza. Moisés,
Ao pedir para ver ao Senhor, descobriu que se seu desejo fosse atendido, ele morreria. Uzá, bem intencionado, na tentativa de segurar a arca da aliança para que ela não caísse, ao encostar, foi morto pelo próprio Deus. Ananias e Safira mentiram para Pedro, foram mortos pelo Senhor. Apenas um Deus piedoso manteria a vida de Adão por mais um minuto sequer. Porém, Deus decidiu deixar Adão vivo, mas agora com uma vida finita. E isso é piedade. Deus se preocupou em punir a serpente e dar para ela um destino que, de certa forma, neutralizasse a chance do homem viver em engano eternamente. E isso é piedade. Após pecar e ser expulso do Éden, o homem que vivia na dependência daquilo que o jardim produzia, agora não teria de onde obter o alimento. Então Deus proveu para o homem uma forma de gerar o mantimento necessário para a manutenção da sua família, e isso é piedade. O homem se constrange diante de Deus ao notar sua nudez e se esconde. Antes de expulsá-lo do jardim, Deus faz vestes com as próprias mãos para que a nudez de Adão e Eva fosse escondida e o constrangimento cessasse. Deus se preocupa em fazer cessar o constrangimento de Adão e Eva. Isso é piedade. Porém, a piedade de Deus não anula a consequência dos nossos atos. Não podemos esquecer que Ele é o Deus piedoso que, por amor, entregou o seu Filho único, unigênito, para morrer em nosso lugar, mas que manterá condenado aquele que não crer no sacrifício de Jesus Cristo. É só nós olharmos para João 3:16 e 17. Isso é o reflexo de um Deus justo e piedoso. Então, como consequência, Adão e Eva são expulsos do Éden, terão que trabalhar para viver, sofrerão as dores de que antes eram isentos e terão que lidar com a consequência do que é certo e do que é errado. Isso é o reflexo de um Deus justo. Deus punir a serpente não isentou Eva de sofrer as consequências de seu erro. Deus punir Eva não isentou Adão de ser responsabilizado por sua negligência. Deus punir Adão não nos isentou da responsabilidade de termos nascido em pecado. E isso é justiça de Deus. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Essa é a expressão clara de um Deus justo e piedoso. Adão e Eva mereciam ser fulminados vivos. Eu e você merecíamos a morte eterna, mas aprove ao Senhor ser piedoso e assim, como condenou a serpente, condenou o nosso inimigo. Ao invés de sofrermos as consequências eternas do nosso pecado, ele entregou seu filho. Assim como cobriu a nudez de Adão com pele de animal, nos deu vestes novas e brancas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. E isso é o reflexo de um Deus justo e piedoso. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Esse é o reflexo de um Deus justo e piedoso.